Vivemos numa sociedade em tempo de mudança. E esta evidência aplica-se à sociedade em geral. Relativamente aos paradigmas que nos regem, nenhuma sociedade tem normas e regras estritas, pré-existentes ou caídas do céu. As regras e normas constroem-se no dia-a-dia, conforme as evoluções e tendências da dinâmica social, do seu tecido humano e grupal e das circunstâncias e condicionalismos, sejam eles favorecedores ou de constrangimento. Durante 4 milhões de anos, vivemos em sociedades de caçadores-recoletores, em que a vivência estava intimamente ou inteiramente ligada à capacidade de ter filhos ou gerar alimentos. Para isso, era necessária a completa performance física, valendo relativamente pouco os aspectos relacionais, psicológicos, emocionais e intelectuais. De sociedade deste tipo, evolui-se para sociedades predominantemente agrícolas. Apenas há pouco mais de 4 mil anos, uma gota de água no oceano imenso da existência humana, mas mesmo nessas, predominava como ainda predomina em tantas sociedades e comunidades africanas, da América do Sul ou da Ásia, era a prevalência da força física e da capacidade de gerar água, alimentos e filhos, para que a espécie se perpetuasse. Nas sociedades industrializadas de há pouco mais de 150 anos, os paradigmas eram mais ou menos os mesmos. Valia a força, valia a sobrevivência, valia a normalização. Quem fosse diferente era olhado com desconfiança, com pena ou com desprezo. Nunca com a dignidade e muito menos como fazendo parte do puzzle social. Quando muito, alguns eram exibidos para gláudio do povo, enquanto a maioria era abandonada, escondida, esquecida. Contudo, algo começou a mudar. Diz-se que o século XX ficará para a história como o século dos direitos, dos trabalhadores, das mulheres, das crianças, dos cidadãos portadores de deficiência. Mudamos de século e de milénio, mas sobretudo de conceitos de paradigmas. E um deles tem a ver com a definição do que é uma sociedade finalmente. Ao fim de tantos milhões de anos de desígnios, primeiro com a sobrevivência, depois com a produção de alimentos e com a capacidade de ter filhos, finalmente com a produtividade económica e a capacidade de lutar. Estamos a evoluir para um ponto em que nada disto importa, pois o que importa é pensar que a sociedade é construída por todos e para todos, independentemente da sua idade, de sexo, da religião, do posicionamento do tecido social. A sociedade tem que mudar na sua filosofia, na sua atitude, nos comportamentos dos seus membros, nas barreiras arquitetónicas e, porventura, ainda mais nas outras. Todos fazemos parte da vida e todos temos um lugar nela. Todos temos também algo a dar e a receber, seja afeto, emoção, produção, carinho ou seja simplesmente o facto de existir. E porque queiramos ou não, transformamos-nos em seres cada vez mais solidários e respeitadores dos direitos e deveres. Um dia virá em que admitiremos isto sem quaisquer dúvidas. Acredito numa sociedade em que a vivência da cidadania será plena, com plena autoestima, o autoconceito, a resiliência e tantos outros fatores que fazem com que viver seja, para cada um de nós, um equilíbrio constante entre sucessos e insucessos, entre felicidade e tristeza, entre coisas conseguidas e outras inatingidas, mas que, feitas as contas no final do dia, continuamos a gostar da existência e fruímos a vida avidamente, como se cada dia fosse o último da criação, para todos, por todos. Muito obrigada. Eu acho que este tema é não só oportuno, mas também muito importante e que deve merecer, de facto, a nossa atenção, a reflexão e
discussão, tanto quanto possível, aprofundada. É um tema complexo, é difícil e é também polémico. E é por aí que eu vou pegar. Portanto, colocar aqui algumas questões, se calhar incómodas, mas que eu acho que fazem sentido nos tempos que atravessamos. E a primeira é a seguinte: existe um processo de empobrecimento em curso, aliás, ele é anunciado todos os dias, e os problemas sociais estão a agravar-se, portanto, e problemas sociais estruturais. Neste momento, inclusive, portanto, há um agravamento brutal e até, eu diria, fulminante, nomeadamente no que respeita às questões relacionadas com a habitação, com a saúde, com o emprego e com a educação. Portanto, digamos, valores e direitos que nós damos como garantidos, até porque estão consagrados na Constituição. E, portanto, cada vez temos mais pessoas a serem empurradas para a exclusão. Portanto, não são só aquelas pessoas cujas famílias e até a sua própria estrutura é disfuncional, mas mesmo aquelas que nós dávamos como tendo uma situação familiar organizada e estável, estão a ser empurradas para a exclusão pela situação em que nos encontramos, de empobrecimento geral. A questão que eu coloco muito concreta é a seguinte: será que as respostas que estamos a dar, e que são respostas que estamos a dar apenas a situações agudas, vão resolver alguma coisa? Portanto, estas respostas às situações agudas, obviamente, que são indispensáveis, porque as pessoas não podem portanto, continuar nesse caminho sem que haja alguma ajuda. Agora, estas respostas que nós estamos a procurar dar às situações agudas, do meu ponto de vista, contribuem para disfarçar, entre aspas, uma situação que se agrava todos os dias. E que se agrava preocupantemente. A outra questão que eu coloco é: os parceiros e os atores sociais desenvolvem, todos eles, um excelente e importante trabalho. Portanto, quer individualmente, quer em redes que são de efetiva cooperação. Nós temos aqui o exemplo concreto, que eu conheço melhor, da rede social do Conselho de Beja, em que participam mais de 90 entidades e que têm um trabalho efetivo de cooperação e que conseguem resolver problemas importantes. Mas se olharmos para os resultados do nosso trabalho em termos gerais, eu não sei se a exclusão social diminuiu ou se aumentou. Portanto, apesar de termos aumentado todas essas respostas, se avaliarmos a exclusão social, a percepção que eu tenho é que ela aumentou e não diminuiu. E, portanto, quer dizer que estamos a tratar as situações agudas, mas não estamos a tratar os problemas estruturais. E, portanto, temos cada vez mais pessoas e famílias a entrar neste tipo de processo. Apesar de todas estas dificuldades e deste panorama negro que eu estou portanto, a traçar, eu tenho a percepção que os nossos cidadãos, ou os nossos concidadãos, estão cada vez mais atentos e mais cuidados. Participam em mais movimentos de voluntariado e de solidariedade. A pergunta que eu faço é: e o Estado? Portanto, agora não estou a falar deste governo ou do anterior, não estou a falar de governo, estou a falar do Estado em termos gerais. O Estado, do meu ponto de vista, abusa, digamos, dos cidadãos, tentando desresponsabilizar-se. Portanto, todos nós estamos de acordo que deve haver cada vez mais envolvimento dos cidadãos e mais responsabilização dos cidadãos em termos da sua intervenção. Mas isso não deve servir para que o Estado se demita das suas responsabilidades. Não é? Deve ser uma parcela a acrescentar mais à intervenção social e não uma parcela que se acrescenta, mas que depois diminui do outro lado, na outra parcela. Não é? Porque senão, em vez de termos um efeito cumulativo, temos um efeito apenas de manter, ou até, como se calhar esta parcela não é tão grande como aquela que se retira, temos um efeito de diminuição.
E, portanto, eu acho que é neste momento tempo de se refletir sobre este processo de desresponsabilização, de transferência para os movimentos e associações, a organização das respostas sociais, que muitas vezes ainda por cima não têm as contrapartidas financeiras mínimas, mas têm as exigências máximas, ou seja, o Estado, embora agora tenha tido alguma, digamos, algum bom senso em reduzir algumas exigências, às vezes, muitas vezes, essa redução é aparente. Ou seja, isto agora estamos numa situação de crise, vamos aqui reduzir algumas exigências que a lei fixou de uma forma completamente abusiva, imaginando um país que não é o nosso. Mas isso não é efetivo. Portanto, a redução dessas exigências não é, depois, quando vamos para a prática e para o concreto, essas exigências de facto não são reduzidas. Portanto, são exigências de países ricos. Portanto, nós estamos num processo de empobrecimento, mas continuamos a ter exigências de país rico. Não é? Portanto, eu acho que temos que refletir sobre isso e portanto, pressionar para que haja algumas alterações.